Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa te esclarecer, revelar coisas que até aqui estavam ocultas e fazer com que você possa adorá-lo mais em espírito e em verdade. Vou explicar um pouquinho o que significa essa expressão, adorá-lo em espírito e em verdade. Adorar em espírito, a palavra espírito na Bíblia, se refere muitas vezes à mente. Exemplo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 11. Quem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito dele que nele está? Assim também, ninguém conhece as coisas do homem, segundo o Espírito dele que nele está. Relembrando o verso, a gente chama isso de paráfrase, enfim. Ou seja, o Espírito se refere à mente. Adorar a Deus em Espírito quer dizer, poxa, eu de boa vontade decidi vir até aqui, à igreja, por exemplo, certo? Estou aqui para adorar a Deus. Tomei uma decisão. Isso é adorá-lo em espírito. De boa vontade, de boa mente. Agora, adorá-lo em verdade é algo que vai mais além. Existem muitos adoradores de Deus em espírito, com diversas crenças diferentes. É possível? É. Agora, não existem muitos adoradores de Deus em espírito e em verdade, estando eles em diferentes denominações. Isso não acontece. Por quê? Jesus disse em João 17, versículo 17, a tua palavra é a verdade. Então, adorar a Deus em verdade significa adorá-lo conforme ele orienta na sua palavra, de acordo com o que a Bíblia ensina. Então, adorar em espírito e em verdade vai além de eu dizer, sou sincero, Deus conhece o meu coração. Eu venho na igreja porque em todo lugar se invoca o nome de Deus. Adorá-lo em espírito e em verdade significa conhecer a vontade de Deus por meio do estudo da Bíblia. E depois de conhecer, obedecer. Aí sim, estamos adorando em espírito e em verdade. O propósito da mensagem de hoje é auxiliar-nos nesta direção, que nós possamos ainda mais adorá-lo em espírito e em verdade, de forma esclarecida. Mas antes, nós vamos apresentar a Deus o nosso tributo de gratidão. Tributo é nossa oferta, nosso dízimo, conforme o Senhor nos ordenou em Malaquias, capítulo 3, e isso para o nosso próprio bem. Conforme está escrito, Malaquias 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus disse que se formos fiéis, Ele será fiel para conosco em nos abençoar, em abrir as portas e fazer com que aquilo que nós empreendemos prospere. E também, a obediência a esta instrução do Senhor permitirá que o Evangelho alcance as pessoas que ainda não tiveram conhecimento. Hoje vocês são privilegiados. Estão aqui, nós teremos acesso a verdades que estão ocultas há séculos, coisa que muitos não fazem nem ideia. Razão pela qual precisamos empreender um esforço para que esta mensagem chegue até aquelas pessoas. E esse esforço exige não só talentos de pessoas, não só dedicação em termos de tempo, mas também o recurso, para que alguém possa chegar até o estranho, levar a palavra, para que ele tenha o que apresentar, certo? Todo mundo gosta de receber algo, né? Então é importante.
hoje ainda lê-se folhetos, livros, eu tenho um aqui, esse a gente divulga muito, esse folheto sobre o juízo, culpado ou inocente. Então, é um material que vai esclarecer a pessoa sobre o que está acontecendo no céu neste momento. E temos outros materiais também. Você que nos assiste pode solicitar, nós passamos para você a lista do que temos, e aí você pede. Nós temos tanto folhetos para evangelismo, como este aqui, como também material para discipulado. São as séries de estudos bíblicos, bloquinhos como estes aqui. Você está vendo? Esse que está na minha mão, tá? Solicite, o material não tem custo, já foi pago com aquilo que entra para o Ministério e você só vai pagar o custo do transporte do correio. Se você estiver em Curitiba, região metropolitana, ou passando por aqui, basta entrar em contato, combinar, você não paga nada, ok? E também lembrando, nós estamos em projeto de construção da igreja sede, para que lá nós tenhamos uma estrutura adequada, tanto para produção e transmissão de vídeo com melhor qualidade, como também para atender até 100 pessoas sentadas na igreja. Então, você que está assistindo e sabe que este ministério faz a obra que Deus aprova e deseja encaminhar seus dízimos e ofertas para cá, entre em contato conosco por WhatsApp. O número é 41 99509 8425. Através desse número, nós vamos te indicar como você faz, ok? Temos adotado a prática de não informar número de conta bancária por vídeo. Não que isso seja um pecado, até aqui andamos assim. Se lá na frente Deus indicar que deve ser diferente, amém. Mas por hora, você tem interesse, entre em contato, ok? Vamos nos colocar em pé, então, irmãos. Vamos louvar a Deus. Enquanto estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua foi quando Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Na vida cansado, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Quando amor me atraiu, com tanto amor eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelho e falar com Deus. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada dizimista, a cada ofertante, e guiar-nos agora no estudo da palavra, para que
saiamos daqui mais esclarecidos, conhecedores da tua vontade, da tua revelação, e fortalecidos, Senhor, para andar nos teus caminhos. Abençoe estas contribuições, para que, por meio delas, o Senhor possa operar a sua vontade para este ministério, para esta obra, e que o teu evangelho alcance toda nação, tribo, língua e povo. Esteja conosco, ó Deus, neste momento, e guia-nos. Abençoa aqueles que aqui se encontram, aqueles que nos assistem pelo vídeo e aqueles que têm planos de vida. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nosso estudo de hoje vai estar em Apocalipse, capítulo 4, e ele tem relação com um ensino que é muito difundido na igreja dominante aqui no Brasil. E tem a ver com é até famoso, por sinal, a chamada intercessão dos santos. Em cada cidade que você chega, você encontra lá uma estatueta e tem o santo padroeiro da cidade, não é assim? E é interessante que tem santo, parece que para quase todas as coisas e para boa parte dos dias do ano. Não sei se tem para todos até. Tem até dia de todos os santos, não é assim? Então, interessante, né, como essa crença está tão profundamente enraizada, pelo menos na cultura do nosso país. Eu digo até cultura, porque isso transcende a questão de religião. Há muitas pessoas que sequer entraram numa igreja e ainda carregam consigo esta herança, né? Virou uma herança tradicional brasileira. Mas não é só algo do Brasil, é algo que existe em diversos outros países. Praticamente em todos os países onde a Igreja Católica tem presença, isto ocorre. Agora, nós vamos ver algo que a Bíblia diz com respeito à intercessão, a quem leva as nossas orações até Deus. E essa revelação nós vamos vê-la como fruto do estudo da Bíblia. Para você que nos assiste, se você for católico, recomendo você buscar a Bíblia Católica e abra lá no último livro dela, Apocalipse, capítulo 4. Se você for evangélico e quiser abrir a Bíblia que você tem em casa, fique à vontade. Ambas as Bíblias vão trazer a mesma coisa, ok? E se você não tem religião, se você é ateu, escolha qualquer Bíblia. Tá? O Unidunité, não tem problema, você vai achar uma Bíblia que traz o texto que te permite acompanhar a mensagem de hoje. Via de regra, a Bíblia é a palavra do Senhor. Então, o que ocorre é que ela foi traduzida por diferentes pessoas. O que nós vamos ver hoje é que, em determinados momentos, a forma com a qual o texto foi traduzido, ela foi influenciada pela crença que o tradutor possuía. Isso pode acontecer. Mas a gente vai entrar nisso com mais detalhes daqui a pouco. Primeiro nós vamos ler o texto. Apocalipse, capítulo 4, versículo número 1. O profeta João diz: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi, assentados sobre os tronos, 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus.
E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e, no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais ou criaturas viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Uma cena impressionante. Eu tenho ela desenhada aqui no computador. A propósito, né, graças a Deus, concluímos o trabalho do Apocalipse ilustrado. Creio que ele vai abençoar muitas pessoas. Vou mostrar aqui na câmera, vamos ver se conseguem enxergar. Está dando para ver? Ok. E os irmãos conseguem enxergar também. Esta é a imagem daquilo que lemos, tá? Vocês veem ao centro o que é o trono de Deus. Claro que a sua glória impede que se veja toda a silhueta da sua pessoa. Em redor dele nós vemos ali 4, a semelhança daquilo que vimos na Bíblia, são seres viventes. E ao lado dele os 24 tronos com os 24 anciãos. Exatamente estes anciãos vão ser o foco do nosso estudo agora, por uma razão óbvia, vocês já vão ver o porquê. Vocês podem ver que eles estão sentados, e aqui eles têm a aparência de anjos, todos eles têm asas. Mas não é assim que todos acreditam. Nem todos acreditam que eles são anjos que estão lá. Nós já vamos ver por que eles são anjos, pela leitura do capítulo 5. Tudo tem uma razão de ser, nada é de graça, né? Mas, por enquanto, guardem isso. São 24 anciãos que estão lá em volta do trono de Deus. A cena é uma cena de juízo. Obviamente, estão todos sentados. Casos vão ser avaliados ali. A Bíblia relata que os casos são os nossos casos. Existem livros de registro das nossas vidas que serão passados em revista neste juízo. Se nós abrirmos a Bíblia em Daniel, livro de Daniel, no capítulo 7, nós vamos encontrar a descrição da mesma cena, feita por este outro profeta. E aqui ele nos dá alguns detalhes adicionais. O texto de Daniel nos mostra que nem sempre aquele grande salão ali esteve organizado daquela maneira. Aquele salão esteve vazio e, em determinado momento da história, trouxeram os móveis para lá, Deus se assentou e os anciãos se assentaram também. É o que Daniel relata no capítulo 7, a partir do versículo 9. Ele diz: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Os livros abertos são os nossos. A Bíblia fala que tudo é escrito no nosso livro, nós já estudamos isso. Inclusive no livro de Neemias é feita menção deste livro. Abram lá, por favor. Livro de Neemias, capítulo 3, verso 13, digo, versículo 14. Aqui ele diz assim: Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. A ideia de não riscar as beneficências, ela nos transmite que as beneficências foram escritas em algum lugar. Eu posso riscar o que está escrito.
Então isso mostra que há um livro e Neemias tinha entendimento disso e não gostaria que aquilo que ele tivesse feito fosse escrito, fosse riscado, fosse esquecido. Todos nós temos livros de registro. No livro de Malaquias, nós encontramos também evidência disso. Se os irmãos abrem lá, Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E aí ele diz na sequência: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, fica evidente que o registro é feito para que depois se faça a diferença entre o justo e o ímpio. Então, a cena de Apocalipse 4 é a cena de juízo. Os 24 anciãos assentados lá são 24 jurados. Aquela cena é comparável ao chamado júri popular hoje em dia. Vai o réu lá, acusado de um crime grave, tem o juiz, mas tem o júri de pessoas tidas como de boa reputação naquela comarca, né, ou naquela cidade, que vão lá participar do júri. E os anjos, ou os 24 anciãos, estão ali para confirmar se o julgamento de Deus foi justo, se ele foi adequado. A Bíblia diz que eles sim confirmarão que Deus foi justo. Eles estão ali, por assim dizer, conferindo o que Deus faz, avaliando. Deus, na sua misericórdia, permite que as criaturas avaliem o que ele faz, para que depois o governo dele, a estabilidade do governo, fique assegurada. Ninguém vai servir a Deus por medo. Ah, não, tem que servir, não tem jeito. Ou é ele ou é morte. Não é assim, né? Na verdade, eles vão servir a Deus porque vão ver que ele é justo, que ele ama, que realmente não há outra forma de se proporcionar felicidade ao reino, senão agindo como Deus age. Lá em Apocalipse 19, nós encontramos já o que esses anciãos farão ao final do juízo. Abram lá, por favor. Apocalipse 19, versículos 1 em diante. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Amém significa assim seja, e Aleluia significa louvai ao Senhor. Nós vemos que, neste momento aqui, no capítulo 19, numa ocasião na qual Deus já deu a paga para os ímpios e livrou os justos nos últimos dias, numa ocasião na qual a grande tribulação que ocorrerá nos últimos dias terá se finalizado. A grande tribulação é mencionada nos capítulos 8 até 18. Então são 10 capítulos tratando aí da grande tribulação. E aí, ao final disso, os 24 jurados, olhando para trás, vendo a forma como Deus tratou a rebelião aqui na terra, a forma como Deus tratou os que o serviram,
chegam à conclusão de que Deus foi justo. Por isso, quando a multidão diz, verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. A prostituta é a igreja que enganava o mundo inteiro. Aí, os 24 jurados dizem, amém, aleluia. Há quem creia que os 24 jurados não são anjos, são outra coisa, homens. Mas isso não pode ser, e nós já vamos ver o porquê. A propósito, até adianto uma coisa, né? É uma evidência, aquilo que estamos vendo, de que a igreja na terra é só uma reprodução da igreja no céu. A Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento. A época do Antigo Testamento, que é a época anterior à vinda de Jesus, e a época do Novo Testamento, que é posterior à sua vinda. Na época anterior, Deus escolheu 12 patriarcas, que foram os filhos de Jacó. Eles deram nome às chamadas famosas 12 tribos de Israel, correto? Já na época do Novo Testamento, Jesus escolheu para si 12 apóstolos. Assim, tanto no período antes de Cristo houveram 12 que se constituíram colunas ali na igreja de Deus, quanto também no Novo Testamento houveram 12 que se constituíram colunas na fé, na propagação do Evangelho, os 12 apóstolos. 12 mais 12 nos dá 24. São 24 representantes da igreja de Deus, somando-se o tempo anterior a Cristo e o tempo posterior a Jesus. A época até o ano 0, né? Não existiu o ano 0, mas enfim, até o ano 1 antes de Cristo, são 12, e do ano 1 depois de Cristo para cá, são outros 12. 12 mais 12, 24. 24 anciãos. A igreja da terra, ela é uma reprodução da igreja dos anjos do céu. Assim como existem 24 representantes homens, existem também 24 representantes anjos no céu. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, nos dá esta noção de que a igreja no céu e na terra, ela é uma só. Vamos abrir lá? Livro de Efésios. Capítulo 3, podem abrir lá, por favor. Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15. Por causa disso, diz Paulo, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Interessante. Toda a família toma o nome, mas essa família é uma família tanto nos céus quanto na terra. Então, para Deus, a igreja é uma só, composta de anjos, homens e também os seres de outros planetas. Todos os súditos do seu reino, todos os que são leais a ele. Razão pela qual, aqui na terra, temos uma reprodução da igreja dos anjos no céu. Por isso, 24 anciãos. Há uma outra razão para isso. O céu ficou parcialmente vazio com a queda de Satanás e seus anjos, Lúcifer e seus anjos. E ocorre que os salvos, nós, ocuparemos os lugares que um dia já foram ocupados no céu, que eram os lugares daqueles anjos. Então, por essa razão, nós temos que formar uma unidade com eles. Agora, posto isso, vamos lá para Apocalipse, capítulo 5, e ver uma evidência mais sólida. Apocalipse 5, versículo 1. Ainda sobre a mesma cena, a cena do juízo, João relata: e vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora,
selado com 7 selos. E vi um anjo bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes. Então, no meio do trono, no meio dos 4 animais, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, aqui diz que os 24 anciãos, eles tinham taças de ouro. Essas taças estavam cheias de incenso. E esse incenso representava as orações nossas aqui da terra. Nós oramos e esses 24 anciãos apresentam as orações lá. A questão é, quem é que pode levar as nossas orações até o céu? Será que um homem pode levar nossas orações até o céu? Não. O único que pode interceder por nós perante Deus é Jesus. Mas quem é que faz Jesus receber a nossa oração lá? Ou seja, quem que leva? Eu estou orando aqui, né? Senhor, me ajude, estou pedindo isso, aquilo. Então, quem é que transmite essa mensagem até Jesus lá? Abram lá no livro de João, mantenham abertos aqui em Apocalipse, marquem, quer dizer. Aí vamos lá para João capítulo 5. Olha o que Jesus disse que ele faria quando estivesse no céu. João 5, verso 30. Diz o seguinte: Jesus falando: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então ele disse que ele ouve, para que ele possa julgar. Ele ouve. Alguém traz o relato para ele. Quem é que traz o relato das coisas que ocorrem aqui na terra para Jesus lá no céu? Os anjos, eles têm asas, certo? Ninguém vai pensar que Enoque está trazendo as mensagens para lá como se Enoque não tem asas, né? Ou Elias, enfim, ou Moisés, né? Aqueles que a gente já sabe que foram. Então, irmãos, os anjos fazem esse trajeto. Isso foi representado num sonho que o patriarca Jacó teve muito tempo atrás. Diz a Bíblia que Jacó estava peregrinando, fugindo do seu irmão Esaú, e aí ele teve um sonho, onde existia uma escada aberta da terra até o céu, e sobre essa escada, anjos passavam para cima e para baixo. E aí foi quando ficou claro para Jacó que Deus estaria com ele. Eu vou dar para vocês aqui a referência, né? Só para vocês terem. Gênesis 28, versículos 10 até 17. Né? Então, tome nota lá para ler em casa. A gente não vai ler agora, tá? Então, voltando. Os anjos são os que fazem a comunicação. Então, quem é que poderia estar apresentando as nossas orações lá no céu? Os anjos. Né? Agora, interessante por quê? No versículo 9, algumas Bíblias
fazem com que as pessoas se confundam em relação a isso. Abram lá em Apocalipse 5, versículo 9. Aqui nós vamos ler o que os 24 anciãos declararam perante Deus quando apresentaram as orações dos seres humanos lá. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Da forma que eu li, nesta versão aqui, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, os anjos estão se referindo a homens, a outras pessoas que não eles, né? Olha, Senhor, te damos graças, né? Porque digno é o Cordeiro de tomar o livro, porque ele foi morto, e com o sangue dele, ele comprou para Deus os homens, não a nós, anjos, comprou os homens, certo? E no versículo 10 diz, ó, para o nosso Deus fizeste dos homens reis e sacerdotes. Agora, nem todas as Bíblias trazem este enunciado aqui. Algumas Bíblias dizem assim, versículo 9, né? Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus. Alguém tem essa versão? Aqui, graças a Deus, não temos, mas, por exemplo, a King James Version, que é a versão mais popular em inglês, traz assim: com o teu sangue o Senhor nos comprou. Qual é a ideia que vem por trás disso? Poxa, se o Senhor nos comprou com o seu sangue e nós somos os 24 anciãos, isso quer dizer então que nós somos homens. Né? Quem foi comprado com o sangue de Jesus foram os homens. Por isso, há muitos que creem que os 24 anciãos lá no céu não são anjos, e sim homens. Agora, irmãos, muitas pessoas não vão além desse pensamento para entender qual é a consequência deste pensamento. Essa versão, inclusive, no versículo 10, traz assim: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. Então, é como se fossem homens falando lá. Ora, fossem de fato homens, pensem. Então, de fato, existiriam homens no céu que estariam levando as orações que nós fazemos aqui na terra diante de Deus. Então, aquela pessoa que pede para o santo para ele interceder, não pareceria estar de todo errado. Não é verdade? Afinal de contas, santo, por favor, você que está aí no céu, né? Leve a Deus a minha petição. Então, daria base para se crer na intercessão dos santos. E estas versões da Bíblia que trazem o que estou dizendo agora, por que trazem assim? Acredito eu que há uma razão para isso. Aqueles que fizeram as traduções da Bíblia, na sua maioria, eram pessoas que estavam na Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica era a única permitida na época. Todas as demais eram extirpadas, exterminadas, havia uma perseguição ferrenha. A própria Bíblia que temos em português foi traduzida por um padre, João Ferreira de Almeida. Agora, para que nenhum católico se orgulhe e diga, está vendo? A Bíblia foi dada pela Igreja Católica, errado. A Igreja Católica escondia a Bíblia. E esses padres que traduziram a Bíblia foram considerados hereges e vários deles foram presos. Então, na verdade, quem traduziu a Bíblia foram os dissidentes da Igreja Católica, certo? Só que, embora dissidentes, mantinham ainda na sua mente crenças que eles tinham aprendido. Né? Qual era o ensino católico? A intercessão dos santos. Então, quando alguém vai traduzir isso aqui, ele acaba que tem a tendência a tentar encaixar naquilo que ele acredita. E aí gera-se o problema. Por esta razão, eu trouxe, já coloquei aqui no quadro, uma tradução palavra a palavra de parte de Apocalipse 5, verso 9. Tá? Não sou um escolástico em grego, mas aqui a gente tem o texto grego, seguido da tradução literal para o português. Onde que a gente encontra isso? Na Bíblia chamada interlinear. Quem tiver interesse pode comprar. Nós não vendemos, mas há muitas livrarias que vendem. E esta interlinear é a
Bíblia Novo Testamento interlinear. O que ela traz? Ela traz o texto em português, palavra por palavra, e embaixo da palavra, texto em grego, e embaixo da palavra grega, a tradução literal para o português. Quer dizer que essa Bíblia está isenta de erros? Não. Porque até no português a gente consegue entender uma coisa, né? Existem palavras que têm mais de um significado. Por exemplo, manga. Pode ser aquela que eu vou comer no café da manhã, como pode ser a manga da roupa, certo? Manga da camisa e assim por diante. Então, como é que eu vou saber a que manga o texto está se referindo? Eu preciso ler a frase, eu preciso ler o contexto. Então, a interlinear pode me ajudar, mas pode dizer que não vai ser perfeita em todos os casos. Eu preciso ter um discernimento de avaliar o contexto. Neste caso de Apocalipse 5, verso 9, dá para se ver que ela é fiel ao contexto e nos ajuda. Vamos lá. Então aqui, até uma curiosidade do grego, para quem tem interesse nessas coisas, né? O grego não é tão difícil assim de pronunciar, por uma razão simples, né? Quem aprendeu as letras gregas, sempre a primeira letra que dá nome à letra grega é o som dela. Por exemplo, pi. Então vai ter o som de pu, né? Pi, e essa aqui é o alfa. Então, pi mais alfa vai dar pá. Enfim, só uma curiosidade. Mas vamos lá. Então tá aqui. Palavra a palavra, né? Entrou e vai para frente, tal, pelo o sangue teu de toda tribo e língua e povo e nação. Onde nós estamos aqui? Abram lá em Apocalipse 5, verso 9. Nós vemos o seguinte: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, aí começa, homens de todo, com o teu sangue, começa aqui, compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação. Se você olha o texto grego, a tradução tem que ser essa, não tem jeito de ser diferente, né? A palavra que representa pelo, o, sangue, teu, ek, né? Ek dá a ideia de pertencer a, então é de toda tribo e língua e povo e nação. A ideia transmitida aqui é a seguinte, tá? Jesus, pelo sangue dele, o sangue teu, né? Ele teve pessoas, ou seja, para si, ele trouxe, né, essa ideia de pertencer, está aqui nessa palavrinha, por isso que eu digo, nem sempre a tradução só literal vai ajudar, mas são pessoas de toda tribo, língua e nação. Pode ver que a palavra pessoa não aparece aqui, mas entende-se, está implícito, porque ele comprou com o sangue dele de toda tribo, língua e povo, quer dizer, tribo, língua e povos são de pessoas, certo? Tribos de pessoas, línguas, o chinês, o alemão, etc. E tal, povos de pessoas. Então, Jesus, com o seu sangue, ele comprou pessoas de toda tribo, língua e nação. Não há margem para se entender aqui diferente. O que eu acredito que possa ter acontecido é o seguinte: o tradutor vai traduzir isso aqui, pelo texto fica claro que os anjos são os 24 anciãos e são eles quem estão apresentando as orações. Mas isso conflita com a crença popular da época de que eram homens santos que estavam lá intercedendo. Então, para tentar encaixar, ele dá uma mudada, né? Então, pelo sangue teu, ele coloca nos compraste, né? Deixa eu ver aqui, só para não errar. Isso aqui, né? Nos compraste. Mas você vê que não encaixa aqui. A pessoa tem que forçar mesmo, literalmente esquecer o texto original e fazer uma construção sua para que daí saia do jeito que ela quer, né? Não tem como isso aqui representar que são pessoas, são homens, são seres humanos. Não dá, né? Pela tradução aqui, palavra a palavra, acho que fica claro, né? Dá para ver? Não tem como encaixar aqui, né? Pelo sangue teu
de toda tribo, língua e povo e nação. Quer dizer, em nenhum momento quem está dizendo isso aqui está falando que ele também foi comprado. Está falando que outros de tribos, línguas e nações é que foram comprados, não ele. Então, irmãos, aqui nós vemos a importância de estudarmos a Bíblia. Isso aqui ocorre tanto na Bíblia católica quanto na evangélica. O texto original não dá margem para se acreditar na intercessão de santos, mas o texto distorcido dá. E há pessoas que, mesmo não crendo na intercessão de santos, querem justificar de que, não, os 24 anciãos são pessoas humanas que estão lá no céu. A gente já vê que não. Porque se eles fossem pessoas, então, de fato, está certo quem pede a intercessão do santo. Mas nós sabemos que só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Isso, irmãos, nos leva para um texto, este sim é bastante conhecido, está em João, capítulo 8. Convido vocês para abrirem lá. Versículo 32. Aliás, 31 e 32. João 8, versos 31 e 32. Abram lá, por favor. Está aqui. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sei que muitos aqui não estavam presos a este erro. Acreditar que o santo realmente pode fazer alguma coisa por ele, ou que pessoas que faleceram estão lá no céu e são intercessores. Mas muitos sim acreditavam. Mas nós vemos que não pode ser assim. A propósito, o Senhor diz que aqueles que morreram, bons ou maus, estão aguardando para serem ressuscitados quando Jesus voltar. Não podem estar no céu hoje intercedendo por nós. Nem mesmo a Maria, mãe de Jesus. Abram lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e vejam onde Maria está hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, lá para a sua segunda vinda, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, Maria está no túmulo, aguardando este dia da ressurreição, quando Jesus voltar, e aí ela ressuscitará e subirá junto conosco, para que nós estejamos sempre junto com o Senhor. Razão pela qual é inútil hoje a pessoa oferecer qualquer coisa a Maria ou em nome de Maria. Ela não vê, não sente, não intercede, não está ao lado do Senhor, nem acima do Senhor Jesus. Nada. Né? Ela está, como todos os demais justos, aguardando a ressurreição dos justos, para subir juntamente conosco. E aí nós vemos, pela falta de conhecimento, o povo perece, fica preso em superstições. E às vezes até gastando, né? Compra a estátua, aí depois faz a oferta, também ele compra.
quando passa a capelinha lá que tem ela, ele vai e coloca o dinheiro na capelinha, né? E tudo gira, desculpe dizer, irmãos, mas tudo gira em torno do dinheiro. O apóstolo Paulo falou, o dinheiro é a raiz de todos os males, é isso. Né? Então, irmãos, nós devemos ser pessoas esclarecidas e não supersticiosas. E aqui fica, então, a mensagem atônica. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apelo do Senhor fica sendo o seguinte: quem gostaria de dizer, Senhor, eu quero continuar conhecendo a verdade. Eu quero caminhar na verdade. Não quero ser enganado. Quero ser esclarecido. E que assim seja, irmãos, que nós tenhamos o verdadeiro esclarecimento para que cheguemos aonde queremos, lá no céu. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelas bênçãos dadas até aqui. Pedir que o Senhor venha a fortalecer aqueles que tiveram os olhos abertos e receberam talvez um choque por meio desta palavra, mas que eles, Senhor, possam firmar os seus pés e andarem nos teus caminhos. Senhor, que nenhuma verdade, ainda que muito impactante ou dura de receber, possa impedir-nos de seguir os teus passos. Abençoa a tua igreja que aqui se encontra. Abençoe aqueles que nos assistem pelo vídeo. E mantenha unido o teu povo, Senhor, na verdade. Que sejamos pessoas esclarecidas e não supersticiosas. Pedimos estas bênçãos e que o Senhor continue usando este ministério e a todos nós como instrumentos teus, para que a verdade chegue ao conhecimento de toda nação, tribo, língua e povo. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você que nos assiste, estendo o convite para que você continue nos acompanhando, lembrando que as nossas reuniões ocorrem às terças-feiras, a partir de 8 horas da noite, e sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã temos a transmissão da Escola Sabatina, ou Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã a transmissão da mensagem do culto. Você nos acompanha por meio do nosso canal no YouTube, canal TV Advertência Final, ou também pelo site advertenciafinal.com.br. E se Deus te tocou, mostrando que esta é a igreja que prega a verdade, e você quer se preparar para dar o passo do batismo, quer fazer estudos bíblicos, receber um apoio, nós estamos aqui para te auxiliar, para que você se integre ao quadro de membros desta igreja. Para isso, estendemos o WhatsApp como ponte de contato, a fim de que possamos conversar. Tome nota do número, por favor. O número é 41 99509 8425. Fecha os teus olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.